Olá, olá, meninas! Aqui é a doutora Érica Montalvão, estamos no podcast Mulheres de Peito. Olá, olá, mais uma gravação, mais uma entrevista com uma amiga querida, com um tema muito interessante, mas primeiro eu vou falar quem que vai me agraciar nesse papo gostoso. Ângela, fala para mim um pouquinho o que você faz e fala de você um pouco. Obrigada pelo convite. Eu que tenho satisfação de estar aqui num lugar desse que fala mulheres de peito, né? Então vamos peitar essa vida, que é isso que ela pede da gente. Eu sou psicóloga infantil, trabalho com bebês, crianças e adolescentes e vim aqui dar minha contribuição nesse tema, nessa fase que a gente vem passando, que é pandemia, pós-pandemia, nessa transição aí que a gente está. Muito bem. Ângela, você trabalha aqui em São José dos Campos já faz um tempo, né? Como é que é esse inicinho seu aqui? Só para as pessoas te conhecerem e se situarem. Eu sou clínica, eu trabalho quando eu falo bebês, porque eu trabalho com crianças em situação de vulnerabilidade no desenvolvimento, a minha área é desenvolvimento infantil. Então, trabalho com avaliação psicológica, neuropsicológica, avaliação diagnóstica e a minha mão, então, está muito especializada em crianças com alterações de desenvolvimento e dificuldade de aprendizagem, né? Então, assim, o meu terreno foi muito fértil de trabalho nesses tempos de pandemia, ainda está sendo, porque a gente teve um prejuízo muito grande no desenvolvimento das crianças, né? Por isso que esse tema veio à pauta, justamente porque agora retornaram-se as aulas, né? É o tema, volta às aulas após a pandemia. Nossas crianças, como estão? Dá um geral, assim, pra gente, o que você tem, de um relato, de que você tem conseguido sintetizar para falar desse momento. Assim, eu fui uma grande defensora da volta às aulas das crianças, né? Apesar da gente estar vivendo uma situação delicada com a situação do vírus, o desenvolvimento infantil ele ficou parado em muitos aspectos quando a gente fala da reclusão social, né? Do confinamento, porque por mais que as famílias tenham feito o melhor que elas podiam, o desenvolvimento da criança ele é global. Ele não pode ser suprido só pela questão pedagógica ou cognitiva, né? E principalmente até uns 9, 10, 11 anos, a experiência do corpo, a experiência psicomotora dessa criança, ela é fundamental para o desenvolvimento, inclusive cognitivo e emocional dessa criança, e social. E aí essa criança, ela foi poupada disso, né? E não só isso, cada família acabou temperando com aquilo que tinha de mais forte. Então a gente tem famílias que viveram a situação com muito mais medo do que outras. Isso, obviamente, ia passando para as crianças também, né? Então, além delas terem sido poupadas de experiências importantes na base do seu desenvolvimento, elas ainda tinham esse tempero do medo, piorando um pouco a sua experiência subjetiva com o mundo, nessa troca. Então, a gente teve muitas crianças adoecidas, ainda temos. Eu acho que a gente vai continuar colhendo por um bom tempo essa pausa, esse ato de desenvolvimento infantil desse momento, né? Isso, porque o que acontece? Assim, o ser humano, ele é um ser social. Né? Então, além da gente ter as questões de base precisando ser estimuladas, que é o uso do corpo, a experiência no espaço, no tempo, que toda essa relação com o externo, com as brincadeiras corporais que elas trazem, inclusive nesse desenvolvimento cognitivo da criança, a gente tem também a relação com o outro, mostrando quem nós somos, constituindo a nossa identidade. E isso também ficou bastante prejudicado, né? A gente tem hoje famílias de filhos únicos, famílias que não têm filhos, mães. Eu tive muitos casos durante esses meses, nunca recebi tantos bebês, né? Muitos casos das mães adoecidas, porque elas perderam contato com suas redes de apoio, mães recentes, né? Então, bebês com 8 meses, com 1 ano e 2, 1 ano e 8, em que as crianças já estavam com algum atraso no desenvolvimento, porque lembra, somos seres sociais, então elas perderam as suas referências sobre o que é a normalidade do desenvolvimento, sobre o que não é. Elas perderam nessas redes de apoio quem é que elas se constituem na maternidade. Você bem sabe, uma mãe nasce quando nasce um bebê, então ela também se perdeu nesse processo, né? Para muitas famílias foi a primeira vez que eles viveram tão próximos intensamente por tanto tempo, então tudo isso traz
vai trazer reflexos na constituição psíquica de cada um, né? E, obviamente, social. Então, a gente teve casos muito graves aparecendo em consultório, muito. E assim, existem perfis de criança que têm uma alteração, acho que todo mundo tem, que a gente não sabe o que é normalidade, na verdade, não é uma característica única, né? Cada um tem seu ponto. Mas tem alguma alteração emocional e psíquica que talvez não desenvolveria nunca na vida, mas nesse empurrão ou nesse bloqueio de emoções, ele exacerbou e muito cedo, num momento que ele não tem muito recurso emocional para resolver. Isso. Né? E a família também leva em consideração o desenvolvimento emocional da família para melhorar ou piorar esse recurso. Isso. A gente, quando pensa em criança, a gente sempre vai pensar numa faixa de desenvolvimento. Então, é esperado que as crianças tenham uma determinada resposta naquela faixa etária. Certo. E, obviamente, que a gente vai considerar que ambiente é esse que ela vem, né? Dessa família, uma família que estimula muito, que estimula pouco, que ordem de filho ela é, o caçula, não é, filho único, é um casal, é uma mãe solteira, mora com a avó, tudo isso vai influenciar no desenvolvimento da criança. Então, isso traz um pouco esse parâmetro da normalidade para a gente. Porque, sim, hoje a gente está numa era muito ruim, né, de que se patologiza tudo. Então, ou é normal ou tem alguma patologia. Não, a gente tem essas faixas de desenvolvimento que a gente precisa considerar. Só que quando a gente vive uma situação de crise, em geral, as crises exacerbam na gente aquilo que a gente tem de mais forte. Então, tem gente que tem muita coragem, ou tem alguma coragem que estava ali mais forte, e quando aparece a crise, fala, uau, eu não sabia que eu era tão peituda, né, tão corajosa. E ao contrário, quando você tem, às vezes, uma situação de crise e você já é uma pessoa mais melindrosa com algumas coisas, você tende a... esgotamento, né? Isso. Então, a gente teve de tudo, todas as famílias reagiram como elas sabiam. Com o recurso que tinha. Isso. E eu falo que assim, o mais difícil dessa situação que a gente viveu, eu sempre penso tudo que a gente vive fazendo essa referência com o desenvolvimento infantil. A gente perdeu as referências, né? A sociedade ficou sem referências seguras para se pautar nas informações e aí poder pensar e criar suas verdades em relação a isso. Por isso que a gente está vivendo grupos tão dicotômicos, né? Discutindo as coisas. Porque, vamos fazer o paralelo com as crianças de novo. A criança está em formação. Ela tem um monte de conceito no mundo sendo apresentado para ela, dos grupos, da escola, da televisão, da internet. Ela se referencia pelo quê? Pelo que os pais geralmente apresentam para ela. Ela vai criando as suas verdades nessas referências. A gente, enquanto adultos, nessa situação maior que a gente viveu, a gente ficou sem essas referências, né? Então, a gente viveu e está vivendo temas super polêmicos que você fica, por onde eu me referencio? Qual é a verdade disso? O que é o certo? O que é o justo, né? E isso causou mais confusão, inclusive, nas crianças, sem dúvida. É verdade. E esse tempo em casa deu para elas a possibilidade de uma segurança, de estar perto dos pais, que talvez não estavam trabalhando, porque agora estão em home office. Então, assim, estar pertinho dos pais, essa é uma segurança física até, né? Que a gente sabe que tem em relação pais e filhos, mas, ao mesmo tempo, ela vai chegando nesse momento de retornar para a escola. Então, de um problema gerou outro problema, né? Que é essa separação também. E aí o medo de voltar para a escola. Nesse momento, o que você tem percebido de desafio principal, ou tem um grupo, desafio principal para as crianças, essa abertura dos portões de novo para a escola? O que você tem percebido? Acho que a gente viveu uma grande armadilha, que é a escola sendo reduzida a um conteúdo pedagógico, né? Até para sobreviver à sua oferta de serviço, que é esse, e até para dar uma referência para essas crianças que é ter o ensino oferecido todos os dias. Então, a escola virou-se uma oferta pela tela, e isso foi ruim. Assim, ruim e bom para a gente aproveitar todas as experiências que a vida oferece, né? Até eu falo assim, nossa grande salva de palmas para as professoras que tiveram que entrar na casa de todo mundo de uma maneira que elas nunca pensaram em fazer. Então, foi ruim para elas que tiveram essa exposição, mas tiveram que também se movimentar e aprender um monte de coisas novas, isso foi bacana. Mas bom para que a gente também valorize um pouco mais o papel do professor. Quando ele fica apenas sendo alguém que oferece
oferta o ensino, ele teve o seu papel muito reduzido, porque o papel do professor é muito mais do que isso, é mediar a experiência dessa criança para o aprendizado acontecer. E isso nunca vai poder acontecer do mesmo jeito na infância, sendo feito por uma tela. Você pode até ter bons resultados, mas é na presença, é no afeto, é na construção de memórias que você vai fazendo um processo de aprendizado melhor. Então, a gente teve a oportunidade de poder valorizar um pouco essa entrada do professor e essa presença do professor na vida das crianças. O que hoje a gente enfrenta, então, o que eu vejo nas escolas, que é um lugar onde eu circulo bastante. As crianças, então, ficaram reclusas da experiência social. O grande mote da escola é que a gente possa ter a experiência social como um grande ator no desenvolvimento infantil. É isso que a gente falou, o confinamento prejudicou isso, não é verdade? Quando elas chegam agora de volta, elas estão sem bagagem para se relacionar. O que eu percebi, porque eu tenho 3 crianças, na verdade eu tenho um adolescente e 2 crianças menores, né? Todo mundo já sabe, e... enquanto eles queriam muito voltar para a escola, porque queriam encontrar os amigos, encontrar a professora, gerou uma insegurança neles, um medo que virou orgânico. Um dos meus filhos teve dor na barriga todo dia na escola, quando voltou e não tinha nada. Porque eu tinha que sair por algum lugar, aquele medo, né? Isso. Mas ele queria voltar para a escola. Então, assim, poxa, como isso não é fácil para esses pequenos, né? Isso. Por isso que a gente, enquanto um indivíduo de referência para as crianças, tem que tomar cuidado com as coisas que a gente passa para eles. E eles, inteligentes também, já vão captando muita coisa do mundo, né? Por aí. Mas a gente tem que tomar cuidado em como filtra, porque eles estão em construção das referências deles, dos conceitos deles sobre o mundo. E, obviamente, que a depender de como a gente for passar isso para eles, a gente pode piorar ou amenizar essa construção de referências, porque as referências só vão sendo construídas sendo vividas. Esse foi um dos grandes prejuízos que a gente teve na infância. Obviamente que toda a realidade chegou para a gente pela tela, do celular, do iPad ou da televisão. E a experiência fica limitada quando ela é feita pela tela. Experiência é cheirar, pegar, abraçar, pular, se sujar, doer, machucar. E isso elas foram poupadas, porque estavam fora do grupo, né? Estavam ausentes dessas situações de embate. Então, hoje, qualquer situação pequenininha na escola para as crianças está sendo vivida como algo monstruoso, grande. Elas estão sem habilidade social para poder conversar, resolver, sem capacidade de resolver pequenos problemas sociais. Estão tendo que se haver com isso de novo, entende? Essa relação com a escola já está diferente, ela vai ser diferente da anterior, né, de antes da pandemia, mas é legal que eles vão desenvolver outras afinidades, outras sensibilidades em relação à escola. Eu falo que o que você alertou para a gente é verdade. O professor não é um transmissor de dados só. Não, ele é relacionador de dados. Eu acho que até é legal falar melhor que transmissor. Porque ele relaciona o afeto, a relação das crianças, a relação deles com a carteira, com as regras, né? E aí agora eu acho que esse pensamento, se Deus quiser, mude para todo mundo. Lógico. Sim. Que, né, é lento a mudança de todo mundo, mas nesse empurrão acho que vai ser um pouco mais acelerado se fosse de outra forma, né? Dos desafios que a gente percebeu das crianças, a criança apresenta, você que pega bastante criança, algum sinal assim, mais que pode favorecer os pais a um alerta de que, olha, dá uma olhadinha, ou então leva para fazer uma avaliação, ou conversa na escola, algum sinalzinho, porque é na sutileza que a gente consegue pegar o antes. Isso. Né? Perfeito isso, assim, eu acho que a gente tem que pensar, primeiro não dá para a gente caminhar, principalmente quando a gente fala de criança, fingindo que nada aconteceu, certo? E que até uma planta, quando ela precisa se adaptar a uma mudança de ambiente, ela precisa de tempo. Então, as crianças vão precisar de tempo, assim como a gente, para se adaptar a toda a mudança que a pandemia trouxe. Inclusive, quando você fala, os pais estão em casa, eu falo, essa foi uma grande oportunidade da vida, né?
que fez as crianças também sofrerem o impacto disso, porque o pai estava em casa, mas não estava disponível. Então, vamos aproveitar o que as relações mudam, como as relações mudam quando os pais estão em casa. Vamos aproveitar como as relações mudam quando eles voltam a se encontrar na escola com esse agente de construção de ideias, né, de transformação de ideias, que é o professor, com as crianças que estão de novo disponíveis para se relacionar. Obviamente que, de novo, hoje ainda a gente está cheio de protocolos na escola. Então, elas ainda estão mascaradas, estão com as proteções de acrílico, de vinil, de álcool. Isso também muda um pouco a maneira como elas vão se relacionar. Então, ainda estamos em fase de adaptação. Quando eu falo isso, eu falo por quê? Porque o tempo, ele tem que ser considerado nesse processo. Porque, como a gente hoje está numa era de muita patologização, qualquer resposta da criança, às vezes, já tem que ser diagnosticada ou medicada, ou encaminhada para um profissional de saúde. Se a gente pensar que todo mundo está adaptando a essa situação nova e que hoje a relação com o tempo está muito estranha, a gente precisa parar, observar um pouco mais essa criança, dar a oportunidade dela mostrar um pouco mais quem ela é quando recebe ajuda, que seja a ajuda do professor, que seja a ajuda de um auxiliar da escola, que seja a ajuda de uma avó que agora voltou a ter mais contato com seus netos, para a gente poder ver que resposta é essa dessa criança, entendeu? E aí me lembra que tem um outro caminho, na mesma linha de pensamento, que quem está ali atrás cuidando em casa também não tem um recurso, às vezes, de entender. Mas se ele tem a vontade de perceber isso, os recursos vão abrindo as portas e até a gente evolui junto com a criança, né? Fantástico. Onde entram os pais nessa relação da volta para a escola? O que você tem para poder dar dica ou orientar para a gente poder... Desde que o bebê é pequeno e começa a ir para a escola, quem estimula ele a ir para o mundo é o pai e a mãe. Pode ir, minha filha, com a professora, eu estou aqui. Né? Então, esse é um papel importante para a gente fazer sempre com os filhos. Agora, é uma retomada de novo. Então, pode ir, vai se experimentar de novo que eu estou aqui. Então, vamos tomar cuidado com a nossa carga de medo na fala. O vírus está aí, falar sobre isso não é menosprezar o impacto dele na vida de todo mundo, não. Mas é falar que existem outras coisas que são muito importantes também, que não param porque a gente está cauteloso com um vírus que entrou na sociedade. Então, o que aconteceu hoje enquanto consultórios, né, da área de saúde e saúde mental, principalmente, tanto lá na psicologia quanto na psiquiatria? Ninguém tem horário. Verdade. Né? A gente está com uma gama de crianças e adolescentes com doenças no campo emocional muito grande. Ataques de ansiedade, doenças de pânico, manias, depressão, muitos adolescentes, porque a gente legitimou o isolamento. Está todo mundo na mesma casa e cada um num cômodo com seu aparelho. E a adolescência é uma fase mais delicada ainda, né? Para muitas crianças, a gente pegou a transição. Então, teve criança que fez 14 anos no começo da pandemia e está saindo agora com 16. Ela perdeu o frio na barriga de quando você encontra o seu paquerinha, que você encosta sem querer no braço do outro e aquilo te provoca o quê? Que inclusive vai ajudando na construção da identidade sexual, às vezes, desse adolescente, né? Ele perdeu o olho no olho, ele perdeu as brincadeiras. Todo esse processo foi construído pela tela. Então, a gente tem um grande número de crianças adoecidas ainda. Caso a se pensar bastante, né? Tem muito que pensar sobre esse assunto. E as escolas, a gente sabe que para elas poderem abrir a porta, depois desta fase, algumas coisas tiveram que ser remodeladas, né? Mudadas. Como que está sendo feito isso? O que você tem conseguido perceber no acompanhamento das suas crianças nas escolas? E se tiver alguma ideia diferente, se puder colocar aqui para gente. Eu tenho a oportunidade de estar mais perto da escola agora, eu estou abrindo um projeto novo dentro das escolas e estou convivendo mais com as professoras, assim, posso dizer que elas estão fazendo o melhor delas e estão esgotadas por conta disso, né? Foi quem ficou na linha de frente o tempo todo com as crianças. E eu creio que
Na maioria das escolas que eu tenho frequentado, eu tenho visto que as escolas têm tido este cuidado com as crianças, de fazer um processo de acolhimento muito maior do que de exigência pedagógica. Que eu acho que isso que a gente precisa cuidar, né? Muitas crianças saíram de um jeito e voltaram de outro agora para a escola, inclusive de faixa etária, de interesses, né? Então, as escolas estão fazendo com este cuidado. Não tem problema se eles não estão conseguindo acompanhar todo o conteúdo escolar, porque várias delas vão ficar com lacunas. E agora cabe a gente, família e escola, ajudar essas crianças a ultrapassarem essas lacunas, para não seguirem também no seu caminho escolar com essas lacunas. Mas elas vão ficar, vão trazer gaps do aprendizado remoto. Nem todo mundo pôde aproveitar isso do jeito que foi oferecido, não é verdade? Então, as escolas estão com esse cuidado, acho que isso é bacana, mas estão rebolando, porque aí cada pai vem com a sua necessidade, né? De novo. É verdade. Aí a exigência, o desejo e as perguntas dos pais direcionado aos filhos, e aí elas aumentaram agora com esse retorno, né? Os pais ainda estão em casa e as crianças voltaram para a escola e agora trouxeram as tarefas que às vezes conseguiam fazer. Então, isso é outra coisa também que a criança voltaram assim, ó. Agora você vai fazer a tarefa, se precisar de ajuda, você pede para o pai, né? Ou para a mamãe, que seja. Mas essa relação da criança, antes ela estava um foco só com a professora no computador. Agora ela tem que mudar de novo. Eu acho que para desenvolvimento é legal, mas a cabecinha dela, que está em formação, não tem uma referência. Apesar que retilínea de pensamento não tem nenhum, mas não tem uma referência lógica na cabecinha dela, né? Mas a criança traz uma hierarquia para a relação com o professor que é diferente da hierarquia no aprendizado que ela traz com o pai e com a mãe. Total. Né? Você deve ter vivido isso com os seus. Para o meu filho eu não sabia nada, quem sabia era a professora. E isso, inclusive, fez falta no ensino remoto, né? Assim, por mais que o pai tentasse, a professora, ela tinha uma hierarquia ali que também não era a mesma de quando ela está presente. Porque também para a professora ela tinha o grande desafio de administrar ali no computador várias crianças ávidas em se relacionar. E ficavam na gracinha, né? Do chat, do se descobrir. Algumas precisam de mais concentração com o processo do computador. Então, assim, um monte de coisa mudou. Eu sempre gosto de pensar que tudo é uma boa oportunidade para a gente continuar crescendo. E eu acho que ter os pais em casa ainda com essa mudança na escola é também um exercício de flexibilidade que elas vão desenvolvendo. Lembra, eu dei o exemplo da planta em relação à adaptação? O ser humano é o mais passível de adaptação, porque a gente é capaz de pensar as coisas que a gente já viveu e aprender com elas para transformá-las, né? A gente não precisa modificar tudo que a gente vive, mas vamos transformar a partir do que foi bom, do que não foi, que avaliação é essa. Sempre o adulto tem que ser referência nesse processo. Eu acho que o que você está falando é isso que a gente tem que primeiro olhar, né, para a criança. A gente consegue perceber, se você olhar de verdade, não é só enxergar, né? Não adianta olhar. Algumas nuances que a criança pode te trazer, que vale a pena você chegar perto e conversar. Às vezes ela está até mais irritada por bobeira, não consegue apontar um lápis. Algumas destrezas simples que faziam antes, e antes ela via que um amigo fazia, ela fazia também. Isso. Principalmente as menorzinhas, tá? Ela não está conseguindo fazer de novo, então ela vai ter que reaprender algumas coisas em outra faixa etária. Né? E essa evolução, por exemplo, de 1 ano e meio, 2 anos que tinha para chegar em outro estágio, ela vai ter que recomeçar de outra forma. Isso. Né? Esse assunto é interessante. Tem um monte de coisa que a gente deve estar querendo perguntar, e até vou deixar depois os dados da minha querida Ângela para ajudar a gente aqui. E uma coisa que eu acho que vale a pena, nessa defasagem de aprendizado, né, dos estudos, do aprendizado das crianças, porque, assim, graus diferentes de evolução, evoluções escolares diferentes e recursos escolares diferentes. Lógico que agora a gente tem uma diferença enorme entre as crianças de aprendizado, mas qual é a sua visão? O que você, além de ser romancista, tá? E romântica, qual a sua visão e se tem alguma ideia de que esse recurso, desde que estimulado,
1 ano, 2 anos, 3 anos? O que vocês, né, entre os psicólogos e os profissionais da área de saúde mental e emocional também, tem para falar para a gente? Para acalmar o coração dos pais. Antes de falar de como acalmar o coração, vamos pensar que um grande amigo meu da área de saúde mental que fala que esta nossa geração de adultos é uma geração de transição. Provavelmente a gente vai ser estudado lá na frente porque seremos os grandes sobreviventes dessa transição de uma época sem celular com uma época de avalanche tecnológica inundando a nossa vida. Vou explicar. Quando agora a gente tem um aparato tecnológico na nossa vida, a relação com o tempo mudou. Então, os adultos são multitarefas e têm um excesso de demanda. Começamos por aí. Por quê? Porque isso já muda as nossas relações humanas, e inclusive com estas crianças, que são filhos, alunos, sobrinhos, vizinhos, que precisam que a gente esteja disponível para olhar e ver, como você disse, e pegar, e tocar, e explicar, e conduzir. Já começa por aí, então, que eles estão um pouco mais desamparados quando os próprios adultos estão tentando sobreviver a essa geração que a gente está enfurnado. Quando a gente fala, então, da questão do aprendizado, a gente está falando que a escola ainda está engessada, né? A gente tem normativas muito rígidas que vêm do MEC, em que elas têm que responder e seguir. Então, é esperado que a criança responda naquele ano letivo a determinado conteúdo. Como se fosse um padrão, né? É um padrão. Então, a gente sempre teve crianças em sofrimento que têm o seu padrão de aprendizado diferente da maioria, ou da norma, que a gente fala, né, que da onde vem esse conceito de normal, e elas que precisam ficar correndo atrás do aprendizado, mesmo quando vem, muitas vezes, de escola particular, que, teoricamente, a escola particular, ela é uma prestação de serviço que você contrata para ensinar o seu filho, mas o seu filho tem um jeito diferente de aprender e não está aprendendo, mas você tem que pagar um professor particular para isso. Não, já quebramos a lógica aí, não pode acontecer isso. Se ela está inserida num sistema de ensino, ainda que ela tenha que responder ao esperado pela norma, o jeito, o tempo, a maneira como ela consegue aprender tem que ser valorizada, respeitada e entendida para isso. Agora, mais do que nunca. Se todo mundo fez o seu melhor para sobreviver à pandemia, como é que a gente pode julgar aquela criança que não conseguiu aprender quando foi ensinado só remotamente? Às vezes a mãe não tinha condições emocionais para acompanhar o aprendizado remoto, nem condições físicas. Eu tinha uma família, por exemplo, que são 3 meninos agitados, um deles com dificuldade de aprendizado, o do meio só chorava, cada um ganhou um celular para poder ter aula. Agora, você imagina um menino, o mais novo tinha 5 anos, ter aula no celular. O outro tinha 7. Como é que ele vai... Eram as questões de escrita que estavam em voga o ano passado. Como é que ele vai treinar a letra cursiva com a orientação dada pelo celular, entende? Então, eles viveram meses de muito sofrimento ali. Imagino. Então, a gente agora precisa dar tempo, pegar na mão, mostrar como é o caminho para que ele possa não ficar para trás. Não ficar para trás não significa que ele não vai acompanhar o grupo, ou que ele acompanhar o grupo do jeito dele é algo que tem que ser valorizado e respeitado também, entendeu? Então, é um grande exercício social, e nesse espaço social vamos colocar a escola em ajudar todo mundo a chegar no seu melhor. Você foi falando e fui pensando em algumas coisas que eu acho que aí são questões que vão além das possibilidades de orientação, que é exatamente isso. Os pais estão trabalhando em casa, mas eles precisam dar esse olhar e essa ajuda de alguma forma, né? Agora, ainda bem que voltou para a escola, então isso vai voltar a andar novamente. A sorte que a criança é extremamente plástica e elástica, eu falo. Então, a velocidade dela é muito mais rápida que a nossa mesmo. Talvez, para uma grande maioria, isso vai sair batido. Alguns vão... Como você falou, sempre teve criança que precisou de ajuda para acompanhar e vai continuar assim. Mas nesse momento acho que vale a pena olhar um pouquinho, né? Um olharzinho, mesmo que seja um pouquinho, meia horinha, 15 minutinhos, dá uma olhada, vê como é que tá a tarefa, vê se ele tá nervoso, tá ficando, né? Sempre isso também continua necessário.
Não mudou. É que agora é isso, a gente parece que tem tanta prioridade para cuidar, né? E esse é um dos grandes, foi uma das grandes armadilhas da pandemia. Era como se, do confinamento, vamos falar, como se porque tá todo mundo junto, tá todo mundo olhado e cuidado. Não, também não é. Tá todo mundo junto ali no mesmo ambiente, todo mundo ocupado em geral, né? Não é porque a criança tá ali do seu lado e com o eletrônico, que isso aconteceu bastante dentro das casas, é que ela estava bem assistida. Porque a criança precisa que alguém a conduza. E por 4 horas, 5 horas diárias, quem fazia isso eram os professores. Ou o próprio grupo. O próprio grupo da sala de aula se conduz, o grupo do recreio se conduz, e não tinha mais grupo, né? Já é o grupo que a gente já não tem mais. Na nossa infância, a gente crescia com o grupo. Você podia não ter muitos irmãos, mas geralmente a nossa geração tinha irmãos, então as crianças aprendiam com os irmãos, mas agora eles já não têm nem irmãos, nem vizinhos. Não saem para brincar, não brincam com os primos regularmente. É o grupo da escola que faz a função social do aprendizado social acontecer. Aonde que se desenvolve a habilidade social? No ambiente social. Qual é o ambiente social da criança? A escola. Escola. É isso aí, moçada. Esse assunto gostoso, leve para quem, né, cara pálida? Na verdade, assim, é um assunto que merece um olhar diferente. Mas com pessoas que possam ajudar a gente, as coisas vão ficando sempre mais fáceis, sempre, né? Obrigada, muito obrigada por você ter vindo. Quero que você volte mais vezes. A gente tem um monte de papo para botar para fora, para ajudar as mães e as pessoas que precisam da nossa voz. Muito obrigada pelo seu carinho, Angel. Eu que agradeço, eu adoro falar da infância, eu venho sempre que você me chamar e assim, os profissionais de saúde estão aí a postos, apesar das agendas super cheias, é um fenômeno que a gente nunca viveu deste jeito em São José, mas se todo mundo fizer a sua parte, que é essa, vamos olhar, vamos ver e pegar na mão, um montão dessas demandas aí de consultório já vão diminuir. Então, bora. Obrigada, beijo. Obrigada, beijo.